Nosso estudo de hoje está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. Essa mensagem está sendo comentada na lição 29 do livro Ceifa de Luz, Compreensão. Parafraseando o apóstolo Paulo, ser-nos-á lícito afirmar, ante as lutas renovadoras do dia a dia, se falo nos mais variados idiomas do mundo e até mesmo na linguagem do plano espiritual a fim de comunicar-me com os irmãos da terra, e se não tiver compreensão dos meus semelhantes, serei qual gongo que soa vazio ou qual martelo que bate inutilmente. Se cobrir-me de dons espirituais e adquirir fé a ponto de transportar montanhas e não tiver compreensão das necessidades do próximo, nada sou. E se vier distribuir todos os bens que a casa possua a benefício dos companheiros em dificuldade maiores que a nossa, ou entregar-me à fogueira em louvor de minhas próprias convicções e não demonstrar compreensão em auxílio dos que me cercam, isso de nada me aproveitaria. A compreensão é tolerante, prestimosa, não sente inveja, não se precipita e não se soberbece em coisa alguma, não se desvaira em ambição, não se apaixona pelos interesses próprios, não se irrita nem suspeita mal. Tudo suporta, crê no bem, espera o melhor e sofre sem reclamar. Não se regozija com a injustiça e sim procura ser útil em espírito e verdade. De todas as virtudes permanece por maiores a fé, a esperança e a caridade, e a caridade evidentemente é a maior de todas. Entretanto, urge observar que, se fora da caridade não há salvação, sem compreensão, a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. Hoje Emmanuel pega um dos textos mais lindos de todos os tempos, dos mais inspirados, e escrito por Paulo de Tarso, que é interessante porque normalmente as pessoas tomam a figura do Cristo como um ser à parte. Embora Jesus o tempo todo ele diga que ele é nosso irmão, que temos um pai em comum, ele fala para a gente que ele é apenas um irmão mais velho, ele foi criado antes da gente pelo pai, já chegou ao ponto que chegou, antes até mesmo do planeta Terra existir, como diz lá no relato da Gênese, as pessoas ainda colocam como se fosse uma criatura à parte, criada por Deus, já especial, enfim. Quando você vê um texto desse sendo escrito por Paulo de Tarso, que é aquele Saulo que perseguia, que matou Estevão, que estava indo para Damasco para poder matar e perseguir outros cristãos, e a gente começa a ver o lado humano e daqui a pouco a transformação dele. Esse texto é um dos textos mais belos de toda a história. Agora vamos interpretar esse texto da mesma maneira que Emmanuel fez aqui, quando ele fala, ainda que eu falasse as línguas dos homens, português, espanhol, francês, inglês, russo, japonês, coreano, as línguas dos homens, alemão, né, essa diversidade de línguas que tem aqui. Ou, ainda que eu falasse a língua dos anjos, qual é a língua dos anjos? Gente, a língua dos anjos, que ele está querendo dizer aqui, é a mediunidade mesmo. As pessoas vão falar a língua dos anjos, é a língua que eu não conheço. Não, não se está falando disso. É porque se falava muito em línguas na época. As primeiras manifestações mediúnicas aconteceram dessa maneira. No dia do feriado local, que era o dia do Pentecostes, e aí galileus muito simples começaram a falar em línguas que eles desconheciam, mas com objetivo. Tinha um italiano na minha frente, eu falava italiano para ele. Tinha um grego na minha frente, eu falava em grego para ele. Comecei a falar em línguas e, a partir daquele momento, as pessoas, mas eles não são aqueles galileus tão simples e estavam falando da Boa Nova, falando do Evangelho. Então, quando ele fala a língua dos anjos, ele está falando dessa capacidade mediúnica de sentir os espíritos. Se eu falar que eu posso estar falando da língua dos homens, agora eu vou falar para a gente poder entender porque que eu falei mediunidade. Se eu estou falando língua dos anjos, ele está falando de nós aqui encarnados. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos anjos. Até hoje não existe por aí nenhuma escola para a gente aprender a língua dos anjos. A língua dos anjos ele está falando da mediunidade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver caridade e amor dentro de mim,
Você como aquele metal que soa, então, né, como diz lá na carta mesmo, o bronze, que o bronze ele é um metal que ele não tem eco, que ele tem aquele barulho e acabou. Não é igual a prata, por exemplo. Os sinos de prata normalmente tem aquela coisa bonita, né? O bronze não, ele compara com bronze. E Emmanuel vem falar para a gente, olha, já pensou se eu falasse todos os idiomas do mundo e ainda por cima tivesse a capacidade de me comunicar com os espíritos? Se eu não compreender os meus semelhantes, eu seria igual um martelo que está batendo inutilmente, um gongo. Ou então depois ele fala, e se eu me cobrir de dons espirituais? O que são os dons espirituais? A capacidade mediúnica, principalmente, porque a gente sabe que existe a capacidade de ver, a capacidade de ouvir, a capacidade de se comunicar, tem várias mediunidades diferentes, né? Então eu vou tendo os dons espirituais e adquirir fé. Mas se eu não compreender o ser humano, se eu não tiver um amor pelo ser humano, não vai ter utilidade isso. Por quê? Porque o aprendizado maior que a gente tem aqui na Terra é aprender a amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo a gente vai ter que começar a olhar para o lado, vai ter que começar a olhar para as pessoas, sair daquele casulo nosso, sair daquela coisa do egoísmo nosso e olhar para as pessoas e entender. Todo mundo tem problema, todo mundo tem suas vidas que tem que respeitar. E depois ele fala, até mesmo se eu pegar todos os bens que eu tenho e distribuir para as pessoas. Ou então ele fala aqui, ó, entregar-me à fogueira em louvor, partir para o sacrifício nas minhas convicções, mas se eu não demonstrar compreensão com os outros, não vai adiantar nada. E é muito interessante ele falar sobre isso, porque às vezes tem pessoas que, inclusive no meio espírita, né, todos os meios, que resolvem se dedicar exclusivamente à religião, abandonando a sua família porque não conseguiu compreender a sua família e acham que estão fazendo uma grande coisa. É muito comum isso acontecer. Eu me lembro até quando a gente recebeu a informação de que Eurípides Barçanufo estaria, na época, hoje existe essa colônia Esperança, é uma colônia no plano espiritual para receber espíritas completamente desequilibrados, que a grande maioria deles abandonaram a responsabilidade com a família para se dedicar à sua casa espírita, achando que estavam fazendo grande coisa. Mas a responsabilidade maior nossa é com a nossa família, em primeiro lugar. Então ele vem falar para a gente aqui logo em seguida, fazendo ainda a interpretação do restante do versículo, que a gente conhece esse versículo todo, ele fala para a gente, ó, a compreensão, ela vai tolerar, ela vai estar sempre à disposição da pessoa, ela não vai sentir inveja, não vai se precipitar, nem se soberbecer em qualquer coisa. É o que está dizendo lá na carta mesmo, se pegar o restante do versículo da carta aos Coríntios. Não entra em ambição, não se apaixona pelos interesses próprios, não se irrita, não se suspeita mal, ela simplesmente olha, é desse jeito, respeita e acabou. Tudo suporta, crê no bem, espera melhor e sofre sem reclamar. Não se regozija com a injustiça e sim procura ser útil, espírito e verdade. É uma das frases, dos textos mais inspirados e mais belos da história da humanidade mesmo. Se você pegasse entre os 5 textos mais bonitos, esse texto vai estar incluído no meio. O dia que a gente entender o que está por trás desse texto mesmo, mas ele termina falando o seguinte, é o que está lá na carta de Paulo. 3 virtudes são as que permanecem: fé, esperança e amor, caridade. Às vezes as pessoas se questionam, mas por que no Espiritismo a gente vai encontrar, ao invés da palavra amor, a palavra caridade? E a gente já teve oportunidade de falar isso em outros estudos aqui, que na verdade a palavra amor foi muito confundida apenas com o amor conjugal, o amor de homem e mulher, amor de 2 seres que estão constituindo família. Caridade não vai ter como fazer essa interpretação tão pequena, vai estender a interpretação para todos. Ele fala de todos eles, urge observar que a caridade é o maior de todos. E ele coloca para a gente, o ponto para a gente começar a desenvolver a caridade dentro da gente é a gente compreender. Compreender. Vou respeitar a cultura, a formação, o caráter daquela pessoa e entender. Todo mundo um dia foi criado simples e ignorante, todo mundo tem o seu caminho. Nós também temos o nosso. Eu não estou aqui para julgar. A gente está aqui para compreender e para ajudar. Não sentir inveja, não se precipitar, ensoberbecer, qualquer coisa parecida. Que texto lindo
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.